A Apple anunciou o novo MacBook Air, que oferece recursos incríveis em um design super fino por um preço razoável. E isso fez com que algumas pessoas se perguntassem como a Apple conseguiu fazer o MacBook Air 28% mais fino que o MacBook Pro, mesmo tendo um display, teclado, trackpad e bateria similares. Na verdade, por que eles não fazem o MacBook Pro tão fino quanto o Air e vendem apenas um laptop em vez de dois modelos? Bem, é porque cada produto tem objetivos de design completamente opostos. O objetivo do MacBook Air é ser o mais fino possível, enquanto o objetivo do MacBook Pro é ser o mais poderoso possível. Não é possível fazer ambas as coisas simultaneamente. Pelo menos não muito bem. Por isso, quando o MacBook Air original foi lançado em 2008, a Apple teve que fazer compromissos inéditos para alcançar seu tamanho compacto. Na época, era o laptop mais fino do mundo, medindo 0,76 polegadas em uma extremidade e afinando para 0,16 polegadas na outra. Isso o tornou 57% menor em volume do que o MacBook, o que significava que a Apple teve que remover muitas coisas. E eles começaram com o SuperDrive, que pode não parecer importante hoje, mas era necessário para os computadores naquela época. Era assim que você instalava aplicativos, importava música de CDs e assistia filmes de DVDs. E a Apple ofereceu uma solução parcial com um recurso de software chamado disco remoto, mas isso exigia a posse de um segundo computador, o que nem todos tinham. Portanto, a Apple vendia com prazer um SuperDrive externo por $100, conectável à porta USB do Air. E as portas eram outro grande compromisso. O MacBook Air tinha apenas uma porta USB, uma porta micro DVI para displays externos e uma entrada para fone de ouvido. Era só isso. Enquanto o MacBook tinha duas portas USB, uma porta mini DVI, uma porta Firewire, uma porta Ethernet, uma entrada para fone de ouvido e uma entrada de áudio. Além disso, tinha um SuperDrive embutido. Assim, é possível notar rapidamente o que os usuários precisaram sacrificar para ter um MacBook mais fino. Mas isso não foi tudo. O maior componente dentro de qualquer laptop é a bateria. Para economizar espaço, a Apple tomou algumas medidas. Eles removeram os componentes que permitiam a troca da bateria pelo usuário, colando-a diretamente no chassi do Air. Isso significa que os usuários não podem mais trocar rapidamente uma bateria descarregada por uma carregada e, eventualmente, precisarão pagar a Apple para substituí-la completamente quando esgotada. A Apple também reduziu a bateria do Air para 37 watts-hora, comparado aos 55 watts-hora do MacBook. Isso representa 33% na capacidade para um design mais fino. Agora, com uma bateria menor, é crucial maximizar sua duração. Para isso, a Apple fez outro compromisso: menos poder de processamento. Eles trabalharam com a Intel para criar um processador de baixo consumo personalizado para o MacBook Air. Era 60% menor, consumia menos energia e gerava menos calor do que o chip do MacBook, mas funcionava a uma velocidade de clock menor de 1.6 ou 1.8 GHz, em comparação com 2.1 ou 2.4 GHz, resultando em uma velocidade de processamento 20 a 30% mais lenta no Air. Também se descobriu que os HDs de 12,7 centímetros usados nos MacBooks anteriores eram grandes demais para caber no Air. Então, a Apple usou o disco rígido de 1,23 centímetros do iPod em vez disso. Mas ele operava a 4.200 rotações por minuto em vez de 5.400, resultando em velocidades de leitura e gravação 23% mais lentas. O disco menor também implicava em menos armazenamento, com 80 GB padrão em comparação aos 120 GB no MacBook. O MacBook Air até tinha um upgrade opcional de armazenamento de 64 GB por $1.000. O que pode ser confuso, já que você estava pagando muito mais por menos, mas isso é porque o verdadeiro upgrade era o tipo de disco, e não a capacidade. Como um disco de estado sólido, ele tinha velocidades de leitura e gravação cerca de 6,5 vezes mais rápidas, inicialização, transferências de arquivos e resposta do sistema mais ágeis em comparação com um disco rígido. Mas muitos revisores reclamaram que não conseguiam acomodar outros aplicativos e arquivos em um disco de 80 GB, muito menos em um disco de estado sólido de 64 GB.
Foram feitos compromissos com os módulos de RAM, soldados diretamente na placa lógica para economizar espaço, impedindo os usuários de acessá-los ou atualizá-los por conta própria. Em vez disso, se os clientes esperassem que precisariam de mais RAM no futuro, eram obrigados a comprar RAM da Apple no momento da compra, que era de 2 a 4 vezes mais caro do que a RAM idêntica vendida por terceiros. Portanto, para ter um laptop mais fino, os usuários não só aceitaram limitações, como também pagaram um preço mais alto, já que o Air custava $700 a mais que o MacBook. Agora, se você está se perguntando quem realmente comprou o MacBook Air original, eram principalmente pessoas de negócios que viajavam. Mas com o tempo, isso mudaria completamente. A maioria dos compromissos do Air se tornou irrelevante ou foi remediada. Hoje em dia, é raro encontrar laptops com superdrives ou RAM substituível pelo usuário. Portanto, os clientes já não sentem falta desses recursos. Mas coisas como a duração da bateria ainda são relevantes e melhoraram dramaticamente no MacBook Air. De 5 horas em 2008 para 18 horas hoje. Não só pela melhor tecnologia de bateria, mas também por avanços na eficiência energética. Além disso, o custo diminuiu. O MacBook Air agora é o laptop mais acessível da Apple, começando em $1.000 em vez de $1.800. Apesar da melhoria de desempenho com os chips personalizados da Apple em substituição aos da Intel, isso ainda não é o foco principal do design do Air. Isso é reservado para o MacBook Pro, que oferece processamento até 50% mais rápido e gráficos até 2 vezes mais rápidos graças aos chips M4 Pro e Max. E se você está se perguntando por que a Apple não pode simplesmente colocar esses chips no MacBook Air, é por causa de duas coisas: consumo de energia e calor. Na verdade, o tamanho maior do MacBook Pro é principalmente apenas para acomodar os chips de maior potência, e isso vem com compromissos próprios. Maior consumo de energia requer uma bateria maior no Pro. Com 69,6 Wh, é 23% maior que a bateria de 53,8 Wh do Air, exigindo um bloco de energia muito maior e mais pesado. Os chips M4 Pro e Max também geram mais calor. Então, o MacBook Pro precisa de um sistema de resfriamento maior, com 2 ventiladores e um dissipador de calor maior. Já o MacBook Air dispensa ventiladores. Isso não só economiza espaço, como também permite que o laptop funcione em completo silêncio. Tornar o MacBook Pro maior também deu à Apple espaço para adicionar recursos extras que o Air não possui, como uma tela maior de 14 e 16 polegadas comparada a 13.6 e 15.3. Ou mais portas, como 3 portas USB em vez de 2, uma porta HDMI e um slot para cartão Secure digital. O MacBook Pro também tem espaço para acomodar um sistema de alto-falantes de alta fidelidade maior, com woofers de cancelamento de força e um palco sonoro mais amplo, comparado aos alto-falantes do Air que, embora bons, não conseguem igualar a qualidade e projeção de som do Pro. Essas diferenças são a razão pela qual a Apple oferece 2 laptops distintos para 2 perfis de cliente. Isso remonta a uma matriz de produto que Steve Jobs elaborou em 1997. Ele mostrava 4 caixas simbolizando 4 produtos. Um laptop e um desktop para usuários comuns e 2 modelos extras para profissionais. A Apple ainda segue essa estratégia hoje, porque, como disse Jobs, produtos são pacotes de ênfase. E o que você pode enfatizar para usuários comuns não é o mesmo que você enfatizaria para profissionais. Por isso, o MacBook Air é movido por conveniências. Como um design fino, leve e compacto, perfeito para carregar o dia todo, com operação silenciosa e um pequeno carregador. Além de um chip que permanece frio para uso confortável no colo. Agora é possível comprar um MacBook Air na cor azul céu, uma opção inédita nos laptops profissionais da Apple. Os profissionais não priorizam tanto essas facilidades. Ao invés disso, preferem máximo desempenho, mesmo que resulte em um design mais espesso, maior, pesado, com ventiladores barulhentos e uma temperatura operacional mais alta, um pouco desconfortável. Apesar de ser ideal ter um laptop profissional de alto desempenho fino e leve, as leis da física simplesmente não permitem isso. Ainda. Aqui é o Greg do Apple Explained, valeu por assistir até o final, te vejo no próximo vídeo. Obrigado.